E eu quero falar um pouquinho agora sobre essa participação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará no Senado, ali na Comissão de Assuntos Econômicos, para debater a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Essa proposta foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, tem a relatoria agora do senador Renan Calheiros, que fez algumas críticas na maneira da visão dele atabalhoada que foi tocada ali na Câmara dos Deputados, e ele pretende fazer várias audiências, a exemplo desta, em que vai participar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para evitar que essa proposta tenha de voltar a ser discutida novamente na Câmara dos Deputados e possa ir para a sanção do presidente da República. Ô Bruno Musa, como é que você avalia a maneira como esse tema está sendo conduzido ali no Senado Federal e quais são as informações que a gente espera que sejam sanadas pelo ministro Fernando Haddad nessa participação na CAI? Olha, Evandro, infelizmente eu acredito que os pontos importantes não serão sanados, porque todo esse ajuste está sendo feito basicamente sob o ponto de vista da receita. Ele não está sendo em nenhum momento ventilado o corte de gastos verdadeiramente. A gente estava mencionando aqui sobre a reforma da Previdência, por exemplo, da própria França. A França, hoje em dia, os aposentados, eles já têm uma renda per capita maior do que os trabalhadores da ativa, e a população está envelhecendo, não tem como dar certo. O Brasil não chegou nesse ponto ainda, mas acabamos de fazer, recém fizemos uma reforma da Previdência e teremos que fazer novamente. Em 2070, mais ou menos, a curva inverte, você passa a ter mais pessoas vivendo no sistema do que contribuindo para ele. Esse é um dos cortes. A correção do salário mínimo, ou a correção dos auxílios baseado no salário mínimo, mais uma porta gigantesca de entrada para os auxílios e uma porta nanica de saída, quando a métrica deveria ser quem sai do mercado de trabalho. Afinal de contas, o IBGE vem falar que nós estamos na mínima histórica de desemprego, não é isso? Na metodologia do IBGE é isso mesmo. Então tem uma falta de mão de obra no mercado. Ora, por que não tirar as pessoas do auxílio, então, para suprir essa demanda do mercado de trabalho e melhorar a produtividade do país como um todo? Porque isso é impopular, né? Então, isso mostra que o país está patinando nesse lamaçal e nós não vamos sair desse ponto. Então, tudo isso seria um corte de gastos, mas, infelizmente, a discussão, seja do Haddad, da equipe econômica como um todo, ou do próprio governo, é justamente como buscarmos mais receita em um país onde a gente arrecada mais de 3 trilhões de reais ali, que nós já arrecadamos até agora, mais de 3 trilhões até esse momento, a receita não para de crescer e mesmo assim as contas não fecham. Então, infelizmente, Evandro, a chance de termos uma sinalização positiva é nula, eu não diria nem que é mínima, ela é completamente nula para atacar pela raiz o problema. Então, a questão é, quão danoso será isso? Em maior ou em menor grau? E aí é o que nós temos que esperar, infelizmente, por agora, e nos resta pressionar. Pressionar e mostrar para a população que quem paga esse custo é sempre os mais pobres. Ô Zé, de acordo com o que você já acompanhou da Comissão de Assuntos Econômicos e da maneira como esse tema está sendo tratado no Senado, o que a gente pode esperar da recepção do ministro Fernando Haddad? Pois o senador Renan Calheiros, ele está com um grande desafio, que é de aprovar o mesmo texto que saiu da Câmara, né, e que foi organizado por um adversário dele, e mostrar lá no quintal dele, lá em Alagoas, que ele é mais eficiente do que o Arthur Lira, né? Então esse que é o desafio, o discurso político. Então está tendo ali um jogo de cena com algumas audiências públicas que já estavam marcadas, entre elas do ministro, e haverá outras audiências, né, para discutir o óbvio. Todo mundo quer esse corte de impostos, é uma atualização das tabelas. Essas tabelas não estão sendo atualizadas porque a base de arrecadação quando se arrecada mais, é quando esta base da pirâmide ela está taxada, porque são pequenos salários, né, abaixo de 5 mil reais, mas são muitos assalariados nesta faixa, então arrecada muito. Então, para cumprir essa promessa de campanha, tem que arranjar um outro lugar para arrancar dinheiro. E é aí que mora a dificuldade. Quando se fala em fazer uma mudança desse porte, de cortar gastos, são gastos fixos. É o serviço da dívida, que tira lá mais de 2 trilhões de reais. São as despesas obrigatórias, previdência, folha salarial, também quase 2 trilhões.
para um orçamento de 5 trilhões e 400 bilhões. Quer dizer, pagar gasolina, aluguel de imóvel, né? Sobra 110 bi. O Congresso toma 55 bilhões em emendas parlamentares, não sobra nada para investimento. E nós falamos agora da França, nós estamos numa crise política muito grave e nós não temos os instrumentos que a França tem de acabar ou amenizar a crise política. Lá o parlamentarismo está assim. Imagina o presidencialismo como agora. Está aí um presidente progressista num Congresso conservador, não se entende nada e o país marcando passo. Era hora dos homens de bem deste país falarem, não, peraí, essa máquina pública exagerou. É o que o Bolsonaro falava, o carrapato está maior do que o boi. Tá. O carrapato está maior que o boi, tá? Vai lá, Alangani. Não, e é um carrapato que chupa sangue, viu, Zé? É daqueles que tem lá em Medina, daquele que, né, tira tudo. Então, olha só, é muito complicado. Agora, eu vejo que ele não vai ter grandes problemas ali na CAI, né, na Comissão do Senado de Assuntos Econômicos, porque vai ser mais um jogo de cena. Pelo que aconteceu na Câmara dos Deputados, eu não vejo que nenhum parlamentar vai se opor a essa medida de isenção do IR, mesmo que não haja a contrapartida de corte de gastos. Eu mesmo escrevi um artigo na sexta-feira, e venho escrevendo sobre isso aqui também na Jovem Pan, dizendo que isentar o IR é muito bem-vindo, é claro, mas isentar o IR sem a devida contrapartida de cortar gastos é populismo eleitoral. E quem vai pagar essa conta, como disse o Musa, é a própria população, porque o endividamento do Estado aumentando o endividamento do Estado significa taxas de juros cada vez mais altas. Mas, infelizmente, isso é um conceito muito complexo, a população não acaba entendendo que ela mesma vai pagar essa conta e, a curto prazo, isso é o populismo. Traz um benefício concreto, rende votos, mas traz consequências negativas muito piores a médio e longo prazo. Ô Piperno, você entende que o Gani tem motivos para se preocupar dessa maneira? Eu acho que a humanidade toda ela tem motivos para se preocupar com a bomba fiscal que o mundo inteiro vai ter que enfrentar. Isso não é uma peculiaridade brasileira, né? O Japão, por exemplo, está com uma dívida aí que chega a 200% do PIB. O senhor me orgulha. Não, o senhor... Agora, a questão é que... Você acha que ele está relativizando, Gani? Não, ainda não. Vai vir daqui a pouco, ele vai dar aquela... Não, agora tá indo bem, hein? Tá indo bem. Mas as soluções, elas são diferentes. Veja, eu vou pegar um micro exemplo. Arthur Lira, por exemplo, nesse projeto todo, ele joga lá no meio a questão de manter isenção de cartórios em Alagoas. Mas eu fico imaginando o que tem de tão específico isenção de cartório em Alagoas, porque é o seguinte... Todo segmento poderoso que abrange a elite brasileira, ela tem defensores. No parlamento, então, todo mundo defende algum desse. Então, assim, veja, eu sou contra, e já falei aqui, esse tipo de medida que a França cogita de taxar o super rico, pegar o patrimônio do cara e taxar. Isso está errado. É óbvio que isso vai gerar fuga de capitais, é evidente. É diferente do que... Por exemplo, foi sugerido aqui no Brasil, de se aumentar um pouco a tributação de quem não paga quase nada. Esse é o problema. Mas tem muita gente nessa classe aí que também paga bastante, que já paga os 27,5%. Quem paga os 27,5% dessa turma toda? Ué, você não tem imposto de renda, não é de 27,5%? Tem, alíquota... não. Então. O assalariado paga. Então. Os 27,5%. O assalariado paga. Mas, Alan, o problema é que a gente não está falando do assalariado. A gente está falando de pessoas que vivem de outras rendas e não de salário. Não, mas aí para você pegar essas pessoas, você também está pegando uns assalariados que vão acabar tendo tributação de dividendos, etc. Ou o cara que tem uma PJ no Simples, que vai acabar pagando mais imposto também. O cara que tem uma PJ no Simples, beleza, então ele ganha R$140 mil por mês e hoje ele paga uma alíquota menor do que, por exemplo, o assalariado CLT que recebe R$15 mil por mês. E por que Olha que coisa maravilhosa. Então, mas tudo bem. Então, em vez dessa solução, por que a gente não vai algo que você vai concordar comigo? Por diminuir subsídios. Pronto.
Mas isso eu sou a favor, Então, mas desde sempre. Vixe, Maria, sou, claro que sou. Por que vamos criar mais um imposto que depois você não tira bom. mais? Vai lá no Congresso e propõe isso. Não consegue nem mexer enfim, tributação de LCA e LCI. Vai lá no Congresso propor isso. Aliás, você concorda com a isenção para LCA e LCI, Gani? Olha, é uma questão bastante complexa. Por que eu acho que é bastante complexa? Não seria incoerente não defender tributação para outros setores, mas defender tributação para outras questões ou o fim das isenções num caso e defender nesse caso? Então, qual que é o grande problema? Uma vez que você já colocou esse benefício e o setor se constituiu em cima desse benefício, então todo o financiamento para o agronegócio e financiamento para o setor imobiliário, se a partir desse momento a gente tributa, eu não sei como é que vai ser o efeito econômico disso. Mas eu acredito... Mas pensando por essa lógica, então não seria possível tirar a isenção de nenhum caso. Né? Não, então, aí o que... Não, você tem razão. O que eu sou a favor? De gradativamente a gente começar a tirar esse tipo de isenção, sim. Gradativamente. Perfeito. Mas não só... ir para o lado da retirada gradual, né, das isenções, Evandro, mas também pelo corte de gastos no alto funcionalismo público do Brasil. Aí eu acho que a gente passa a ter uma justiça fiscal. Então, olha, eu estou reduzindo os subsídios, porque, de fato, vai ter empresário que é beneficiado, tem empresário que não é. Uhum. Então, eu estou reduzindo o benefício nessa linha gradativamente por conta dos efeitos econômicos e depois também reduzindo gradativamente os gastos da máquina pública. Da máquina pública mais... de uma maneira mais abrupta mesmo, não precisa ser tão gradativamente, e aí sim a gente começa a ter uma equidade fiscal, uma justiça fiscal aqui no Brasil. Fala, Musa, arremate daí. Rapidamente, eu montei uma palestra que eu tenho feito em diferentes cidades, estados, que basicamente a gente percebe ali, eu mostro todos os dados baseados, destrinchando o orçamento. Qual o tamanho do estado do Brasil hoje? O maior é a França do mundo, 60% do PIB, e o Brasil está na casa dos 43%, 44%. Eu monto ali uma apresentação onde eu consigo ir mostrando ponto a ponto o que poderia ser substituído e como dentro do orçamento. Nós poderíamos e conseguiríamos voltar ali para a casa dos 10%, 15% do PIB, o tamanho do estado. Então, é do dia para a noite? Claro que não. É um processo que precisa iniciar. E aí, arremato com isso que eles estavam falando. Ao invés de discutirmos subir os impostos para os outros, reduzir para todo mundo e tirar os privilégios dos políticos. Porque eles estão para burocratizar a nossa vida e encarecer todo o processo de contratação, de fazer negócios. Ou seja, vamos discutir todos por uma redução dos impostos gerais e da redução da burocracia, e não o aumento de um ou de outro. Porque a grande debate, e finalizo, não é ricos contra os pobres, é tirar de todos a favor do Estado. Essa é a narrativa que a gente tem que pegar.